Neste vídeo, nós vamos entender em maior profundidade sobre o comportamento homossexual nas aves. Nós vamos entender o seu contexto de expressão, entender como o comportamento homossexual nas aves está relacionado ao cuidado parental. Quanto menos cuidado parental na espécie, maior será a exibição do comportamento homossexual. Venha aqui entender melhor sobre essa relação nesse vídeo. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em Ecologia de Biomas Tropicais. O comportamento social do mesmo sexo ele é altamente difundido e prevalente entre as espécies de animais, com observações registradas em mais de 1.500 espécies de animais, incluindo todos os principais clados de vertebrados e diversos grupos de invertebrados. Esses comportamentos incluem namoro, vínculos de pares, que digamos assim é o vínculo do casal, e os comportamentos de acasalamento propriamente ditos. E sobre essa temática nós já temos uma série de vídeos aqui no canal com mais de 20 vídeos que você pode conferir aqui depois nessa playlist, que é muito legal. Após uma inspeção inicial, o comportamento homossexual, por exemplo, a monta em animais do mesmo sexo, o namoro ou uma união de pares, pode parecer diretamente em desacordo com a teoria evolutiva tradicional. Com a visão predominante de que as interações sexuais são em grande parte sinônimos de reprodução, que valor adaptativo, se houver, uma interação sexual com um indivíduo do mesmo sexo confere se os comportamentos não contribuiriam diretamente para o sucesso reprodutivo de um indivíduo nessa abordagem. Apesar de uma riqueza de literatura sobre o comportamento homossexual, existe uma escassez de pesquisas sobre a ligação de pares do mesmo sexo. Essa ligação de pares é o vínculo que existe entre os animais de longo prazo, e que em breve vai sair um vídeo aqui no canal explicando mais detalhes sobre isso, por isso não deixe de se inscrever aqui, porque em breve vai sair esse vídeo. Muitas perguntas permanecem sem resposta, inclusive se houver espécies que exibam a ligação entre pares do mesmo sexo, além do próprio comportamento homossexual. Lembrando que, sobre aquela pergunta que nós fizemos, se eles não contribuiriam diretamente, confere a nossa lista de vídeos que nós já falamos disso várias vezes, do problema que existe na abordagem evolutiva tradicional da teoria de seleção sexual de Darwin. Inclusive, no nosso vídeo anterior dessa série, nós já estávamos falando sobre isso. Pois confere lá. Observações empíricas do comportamento homossexual, ou seja, qualquer tentativa de atividade sexual entre dois ou mais membros do mesmo sexo em animais, são amplamente difundidas, com evidências desse comportamento em mamíferos, aves, artrópodes, moluscos, equinodermos e outros animais. Recentemente, Monk e seus colaboradores desafiaram a perspectiva de uma longa data de que o comportamento homossexual ele é um traço derivado, argumentando que, em vez de nós tentarmos entender a sua presença, nós deveríamos entender a sua ausência nas outras espécies. Eles levantaram a hipótese de que o comportamento sexual da espécie primeira, da nossa evolução, do nosso ancestral, ele tinha comportamento sexual indiscriminado. Ou seja, ele se acasalava sem determinar o sexo do parceiro. Os autores escreveram que o comportamento sexual que é discriminado, isso é, direcionado ao comportamento sexual por um membro do sexo oposto, ele deveria evoluir por meio de mecanismos que controlam a sinalização sexual e a escolha de parceiros, o que exige uma alta complexidade cognitiva que estaria ausente na espécie ancestral de nós, animais. E nós detalhamos essa hipótese nesse vídeo aqui, que é bem legal, que é do vídeo do ano passado, essa hipótese trazendo essa perspectiva do sexo indiscriminado. Dado esse contexto, nós vamos entender agora o caso das aves em específico. Pesquisas limitadas com aves também revelaram que a ligação entre pares do mesmo sexo, entre indivíduos do mesmo sexo, mostra uma intensidade, estabilidade e seletividade semelhante a quando são os pares de sexo diferente, os casais héteros, né? Essas interações sexuais e parcerias entre indivíduos do mesmo sexo ocorrem em aves, com mais de 130 espécies documentadas como exibindo o comportamento homossexual. Embora essas espécies representem apenas uma pequena fração das espécies existentes globalmente e poucas espécies se envolvam no comportamento homossexual de forma mais rotineira, há exceções notáveis.
De fato, 15% de todas as espécies de aves documentadas como tendo comportamento homossexual até o momento, elas exibem frequências relativas do comportamento homossexual em aproximadamente 20% ou mais, em comparação com as interações heterossexuais semelhantes. O comportamento de corte, de namoro, realizado para competição e atração de parceiros em potencial em contextos heterossexuais também ocorre entre esses indivíduos do mesmo sexo, nas mesmas estruturas. Os comportamentos de namoro do mesmo sexo eles podem envolver elementos de exibição elaborada, danças sincronizadas, cerimônias de entrega de presentes, alimentações de namoro ou comportamentos em áreas de exibição especializada, incluindo caramanchões, arenas e leques de exibição. Lembrando que aqui nós estamos falando do caso das aves. Em algumas espécies, apenas um sexo foi observado cortejando o mesmo sexo. Por exemplo, fêmeas do bico de cara preta, o Chionis minor, enquanto que em outras espécies, ambos os sexos exibem formas de cortes do mesmo sexo. Por exemplo, no puqueco, o porfírio. O comportamento de namoro entre indivíduos do mesmo sexo geralmente ocorre como um prelúdio para interações de monta entre indivíduos do mesmo sexo. Em algumas espécies, apenas um sexo foi observado envolvendo nessas interações de monta homossexual. Por exemplo, nas garças machos, os búbucos ibis. Enquanto que em outras espécies, ambos os sexos podem participar das montas homossexuais, como a galinha nativa da Tasmânia, a Galínula mortieri. Essa monta geralmente envolve apenas o contato das cloacas ou uma tentativa de contato cloacal. Embora a maioria dos indivíduos se envolvam em atividades homossexuais, também participem simultaneamente ou em sequência de comportamentos heterossexuais, para um conjunto de espécies foram relatados vínculos entre pares homossexuais e associações de longo prazo que eram de origem homossexual. Isso particularmente no caso das espécies que são socialmente monogâmicas. Muitos representantes de Lariide formam ligação de pares fêmeas com fêmeas. Por exemplo, no caso da gaivota prateada, o Croicocephalus novelhoiland. Outras espécies que também têm esse padrão incluem o albatroz laysan, a Febastra immutabilis, onde até 31% de todos os pares formados são de fêmeas, um casal de fêmeas, em determinados locais. E no caso também dos gansos bravos, os anser, onde os pares de machos podem variar em aproximadamente de 12% a 20% de todos os pares observados naquela população. O comportamento sexual entre indivíduos do mesmo sexo ele foi observado em espécies que são principalmente socialmente monogâmicas. Lembra que existe monogamia genética e monogamia social, que elas têm um comportamento de estarem sempre juntas, mas não que elas só copulem com um indivíduo. Depois você confere esse vídeo aqui que eu detalhei mais detalhes sobre os tipos de monogamia e a evolução da monogamia. Confere lá depois. E também é observado em espécies que exibem poligamia obrigatória, como o Philomachus pugnax. E aí nós entramos numa abordagem muito interessante sobre as aves. É a relação entre o cuidado parental e a exibição do comportamento homossexual. McFarlane e Faze, em 2010, propuseram a hipótese de que a expressão do comportamento homossexual nas aves estaria relacionada ao nível de investimento parental e o quão precoces são os filhotes daquela espécie. Basicamente, quanto menos o indivíduo precisa investir no cuidado do filhote, maiores as chances dele se engajar em maiores atividades sexuais, e maiores serão as chances da espécie de expressar o comportamento homossexual. Os autores demonstraram, por meio de análises comparativas dentro de uma estrutura de filogenética, uma relação consistente entre o cuidado parental, específico de um determinado sexo, e a frequência da expressão do comportamento homossexual masculino e feminino nas espécies de aves. Consistente com as previsões dos autores, quando as fêmeas prestam menos cuidados do que os machos, observa-se uma frequência mais alta do comportamento homossexual feminino. Especificamente, frequências mais altas de atividade de corte feminina são exibidas, de uma fêmea cortejando outra fêmea. Da mesma forma, quando as fêmeas de espécies de pares fornecem menos investimento parental comparado aos machos,
A ligação de pares fêmea-fêmea é observada com mais frequência. E lembra, nós já temos vários vídeos aqui no canal que nós falamos do cuidado parental nas aves dos machos. Porque de todos os animais, quem mais cuida dos filhotes são os machos dos grupos de animais. Depois confere esse vídeo que ficou bem legal. E nós falamos também lá da relação do cuidado parental com o tamanho do ovo. Depois confere esses vídeos que eles são todos bem legais. Por outro lado, quando a fêmea ela fornece maior parte de investimento parental em comparação com os machos, o comportamento sexual feminino não é observado, homossexual feminino, né? Ou então ele é expresso em baixa frequência. Quando os machos fornecem pouco ou nenhum investimento parental se comparado às fêmeas, eles são observados frequências mais altas de comportamento homossexual masculino. Em particular, são observadas frequências mais altas de namoro homossexual masculino. Da mesma forma, quando os machos de espécies de pares fornecem menos cuidados parentais do que as fêmeas, a frequência de pares de machos aumenta. Em contraste, quanto maior o investimento parental dos machos em relação às fêmeas, menor é a frequência de comportamentos sexuais homossexuais, masculinos. Tomados em conjunto, esses resultados sugerem que a emancipação de cuidados parentais para os machos e para as fêmeas está relacionado a um aumento da frequência da ocorrência do comportamento homossexual. Talvez por meio do aumento da oportunidade de uma atividade sexual variada, poligâmica. Os machos em espécies que são altamente poligínicas, que oferecem pouco ou nenhum investimento parental, eles exibem frequências mais altas também de comportamento homossexual, especialmente de corte masculina. Em muitas espécies que são socialmente monogâmicas, o investimento parental masculino em relação a das fêmeas ele é maior do que em espécies que são socialmente poligâmicas. Assim, espera-se que a poligamia sexual masculina seja menor e também a expressão do comportamento sexual homossexual masculino seja menor ou então até mesmo ausente. Entre as espécies que formam pares de longo prazo, as espécies monogâmicas e aquelas poligâmicas, parece que dentre esses grupos de espécies, apenas aquelas que dão à luz a filhotes que são muito precoces e na quais o investimento masculino é menor do que as fêmeas, formam pares de machos com mais frequência. A relação entre o investimento parental específico de um sexo e a frequência do comportamento homossexual, ela é semelhante para as fêmeas, mas ela se desenrola de uma maneira um pouco diferente ao longo de um contínuo entre a monogamia e a poligamia. Nenhuma espécie de ave estritamente poliândrica, que é uma fêmea com vários machos, foi observada até hoje se envolvendo em comportamento homossexual feminino. Isso, em parte, pode refletir a organização social, espacial que esses sistemas poliândricos conferem a essa espécie. Em representantes poliândricos de Jacanide, por exemplo, as fêmeas elas são espacialmente separadas durante a estação reprodutiva, competindo e excluindo ativamente outras fêmeas dos seus territórios, na qual estão presentes os machos que elas protegem. Das espécies que são socialmente monogâmicas, que exibem o comportamento homossexual feminino, a maioria tem filhotes precoces. Como o investimento parental necessário é menor para espécies precociais do que para as espécies altriciais, lembra precocial que é precoce, que ele já nasce mais bem formadinho, como está aqui nessa imagem. Enquanto que, quando eles são altriciais, eles são muito mal formados, eles não conseguem andar, não conseguem nem ter peninha, nem às vezes o olho está aberto ainda, Então as fêmeas elas têm mais oportunidade de trocar o investimento parental, nessas que são precociais, pela poliginia sexual dentro de espécies monogâmicas. Ou seja, a contribuição feminina ela é menor do que a dos machos em relação ao cuidado parental, Ou a sua contribuição é muito menor do que em espécies que são altamente poligínicas, que exibem cuidado exclusivamente feminino. Então ela teria mais tempo para se engajar em outras atividades sexuais. Assim, as fêmeas dessas espécies, que são socialmente monogâmicas, têm uma tendência maior para a expressão do comportamento homossexual feminino. União de pares de fêmeas com fêmeas e corte de fêmeas com fêmeas, elas são mais comuns do que naquelas espécies que são poligínicas, porque elas exigem também uma atenção maior dos filhotes.
De fato, várias hipóteses sugerindo uma função adaptativa para o comportamento homossexual em pássaros foram fornecidas. Interações homossexuais podem ocorrer para facilitar as alianças entre os animais, entre os indivíduos e a inclusão dele dentro do grupo, como nós falamos lá no nosso vídeo sobre os puquecos. Lembra em que eu falei sobre, lá no vídeo do ano passado, em detalhes sobre essa ave que exibe uma grande porcentagem de comportamento homossexual feminino? Depois confere lá. Além de permitir acesso a recursos necessários para a sobrevivência e reprodução, principalmente em grupos de machos que se apoiam e conseguem defender territórios de maneira mais eficiente. O namoro homossexual e a formação de pares homossexuais entre cisnes negros, os signos atratos, por exemplo, parecem conferir mais sucesso na defesa do território, porque são dois machos defendendo, e os recursos que eles podem ter de acesso ali. E também na formação de alianças de apoio quando acontece algum tipo de briga ou de conflito social. Da mesma forma, Cottrell, em 2006, e seus colaboradores sugeriram que os pares de machos com machos em gansos bravos podem ser vistos como uma tática adaptativa para facilitar as alianças sociais dentro dessa espécie. Supõe-se que essas alianças mantêm uma alta posição social para os participantes do sexo masculino, traduzindo-se em maior acesso a recursos e também em maior acesso a fêmeas. Montas homossexuais, de um macho montando outro macho, podem funcionar em algumas espécies em relações de dominância, que é a clássica hipótese do comportamento homossexual como expressão de dominância, reforçando hierarquias de dominâncias ou contornando interações agressivas, com montas de extra-pares, que não fazem parte do par, em garças boieiras. Seria uma forma de aliviar o estresse, por exemplo, ao invés de brigar, faz amor, digamos assim, né? A corte e a monta entre indivíduos do mesmo sexo na espécie do pica-pau bolota pode funcionar também para reduzir a tensão social dentro da espécie, em contextos principalmente relacionados ao poleiro, onde a distância entre os indivíduos ela é pequena, e existe uma competição grande por espaço ali. Então eles acabam copulando às vezes para que eles possam reduzir o estresse. Em alguns estudos, alguns pares de mesmo sexo se formaram mesmo quando companheiros do sexo oposto estavam disponíveis. E dentro desses pares, que são pares geralmente de longo tempo, os pássaros ainda mostravam preferências pelo comportamento de par do mesmo sexo, mesmo quando um novo companheiro de sexo diferente foi disponibilizado para eles. Eu vou deixar indicado aqui para vocês também, espero que vocês tenham gostado, né? Esse vídeo ficou super legal, explorando em mais detalhes, em maior profundidade sobre o comportamento homossexual nas aves. Eu vou deixar aqui nós explorando mais sobre a evolução do comportamento homossexual em nós, primatas, detalhando tudo isso, assim como eu detalhei aqui nas aves. Vejo vocês nesse vídeo e até o nosso próximo vídeo. Até mais!